Dando sequência aqui então sobre as funções da Justiça Eleitoral, vamos conhecer agora a função jurisdicional. A função jurisdicional, logicamente, é a função de processar e julgar, né? É quando há litígio, é quando tem que haver uma decisão do órgão judiciário. Nós temos aí, primeiro ponto para ser destacado, que na Justiça Eleitoral, em relação às ações eleitorais, ao processamento, ao processo em si eleitoral, não em relação às eleições, mas sim à questão judicial, deve-se seguir todos os pressupostos lá do nosso Código de Processo Civil, inclusive lá os nossos requisitos da petição inicial, a citação válida, a ampla defesa, o contraditório, tá certo? Então é aplicável aí no nosso processo eleitoral, judicial, né? Todos os pressupostos da lei processual civil, tranquilo? Os prazos vão mudar um pouquinho, mas isso veremos mais adiante da nossa disciplina. Mas, gente, qual que é a grande questão aí da função jurisdicional, né? Qual que é a questão que nós podemos destacar aí em relação à nossa função jurisdicional, que vai mudar um pouquinho em relação aos demais? Só para dar um exemplinho aqui, nós tivemos um caso de grande repercussão aí no Brasil nos últimos anos, né, que foi o julgamento da chapa Dilma Temer. Lembram disso? O TSE estava julgando algumas ações propostas, né, na verdade é uma AIJ, né, que é uma ação de investigação judicial eleitoral contra a chapa vitoriosa do pleito, que era formada pela candidata e ex-presidente Dilma, e também pelo candidato a vice e ex-presidente Michel Temer. Naquela época, se entrou com essa ação de investigação judicial eleitoral, né, alegando o abuso de poder econômico e político da chapa vitoriosa. E isso foi levado ao TSE, que ao final acabou não cassando a chapa e, por consequência, se mantendo o mandato que na época estava estava com o Michel Temer, né, que havia tido o impeachment aí da Dilma. Então, gente, esse foi um caso que colocou o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral ali nos holofotes de um processo tipicamente judicial na sua função de jurisdição, na sua função jurisdicional. Mas nem sempre é isso. Para começar, nós temos algumas ações típicas eleitorais, como a ação de impugnação de mandato eletivo, chamado de AIME. Nós temos o recurso contra a expedição do diploma, chamado de RCED, ou RCED. Temos também a ação, que é a AIRC, né? Ação de impugnação de registro de candidatura, e temos a AIGE, que é a ação de investigação judicial e eleitoral. Nós não vamos falar aqui de ações eleitorais, porque isso vai ser visto mais para frente. A grande questão aqui é o seguinte: há procedimentos administrativos que a sua natureza inicial é administrativa. Entretanto, ele pode se transformar aí em um processo judicial típico com ampla defesa, contraditório, audiência de instrução e julgamento, tudo mais. Quer um exemplo? Quando a pessoa vai lá, o candidato vai lá e vai pedir o registro de sua candidatura. O processamento do registro de candidatura, ele é, a priori, a princípio aí, ele é o quê? Um procedimento administrativo e não jurisdicional. Entretanto, se algum candidato ou coligação ou partido político entrar aí com uma ação de impugnação de registro de candidatura, a AIRC, nós passaremos a ter ali uma situação de processo judicial, ou seja, um procedimento administrativo se transformou ali num procedimento jurisdicional. Tranquilo? Um outro exemplo é quando também há a transferência do título de eleitor, né, de domicílio de alguma pessoa, que também pode vir a sofrer aí uma impugnação, e nesse caso também, que era um procedimento administrativo, vai se transformar aí num procedimento judicial. Tranquilo, gente? E logicamente, quando estão na função jurisdicional, depende da provocação do interessado para o agir do juiz eleitoral. Tranquilo? Só dando sequência aqui
Os pressupostos processuais são os mesmos, né, como no Código de Processo Civil: jurisdição competente, citação válida, capacidade postulatória e processual. Aliás, em relação à capacidade postulatória, em relação à representação por advogado, é muito importante que na prática é o seguinte: na prática, muitos dirigentes partidários acabam peticionando, requerendo ao juiz por ele mesmo, por si próprio, em seu próprio nome, em nome do partido, sem estar assessorado ou sem estar representado por um advogado. Quando se tratar de pedidos ou requerimentos administrativos, não há problema nenhum, e é muito comum isso. Agora, quando se tratar de procedimento, processo judicial, né, aí é necessária a presença de um advogado para até postular em juízo em nome do partido. Tranquilo? A prestação de contas, por exemplo. A prestação de contas, durante muito tempo, a justiça eleitoral e a doutrina eleitoralista, né, pensava aliás, defendia que a prestação de contas era um procedimento administrativo. Entretanto, após 2009, uma das reformas que tiveram na lei eleitoral, passou-se a considerar expressamente na lei como que a prestação de contas tem natureza jurisdicional. Tranquilo? Por isso que é obrigatório, desde 2015, numa reforma que teve também, a presença de advogado na prestação de contas dos candidatos. Ou seja, para apresentar as contas à Justiça Eleitoral, é preciso não somente a assinatura do contador, que é o responsável técnico aí por conta das questões contábeis da campanha, mas também de um advogado e a procuração do advogado anexa. Para quê? Para estar representado por um profissional habilitado e inscrito na OAB nesse processo de prestação de contas, porque hoje, conforme a lei, ele é tido como um processo jurisdicional. Tranquilo? Essa foi a função aí jurisdicional, a função judicial, né, da Justiça Eleitoral. No próximo bloco veremos aí um pouquinho sobre a função normativa, que é uma novidade aí em relação à Justiça Eleitoral. E por fim, no último bloco, veremos a função consultiva, que daí muda totalmente em relação aos demais tribunais. Tranquilo? Até o próximo vídeo então. Até mais!